Para mim é uma grande honra fazer a introdução da nossa conferência de hoje. Conferência que eu imagino que gerou grande curiosidade em todos os participantes. Estão todos muito curiosos de saber o que o professor Paulo vai falar hoje a respeito de Doherty e a parede, né? Um título bastante inquietante. E, bom, o professor Paulo, né, eu tenho uma resumida muito grande no seu currículo, né, mas eu acho que existem pontos importantíssimos que devem ser citados. Bom, eu começo, antes de mais nada, dizendo que o professor Paulo deu uma grande contribuição para o Doherty, né, para a divulgação do Doherty, eu diria, no mundo, né. O professor Paulo já vem há mais de 10 anos, né, envolvido aí com a temática. Foi, né, o grande idealizador, óbvio que com a contribuição de muitos pesquisadores do Brasil, né, a saber, todos participam, né, do Doherty Brasil, mas ele foi o grande idealizador dos primeiros encontros no Brasil e também, com isso, né, possibilitou a criação do Doherty latino-americano, né, ou do ibero-americano. E foi presidente por muitos anos desse capítulo, e a sua contribuição na temática, diante de muitos trabalhos publicados, é extremamente relevante, né? Creio que o professor Paulo tem, em média, aí, mais de 50 artigos, eu não contei todos, né, mas mais de 50 artigos na temática do Doherty. Bom, o professor Paulo é professor titular da Universidade Estadual de Maringá, né, já publicou mais de 190 artigos em periódicos internacionais, com fatores de impacto, né, dos mais variados, mas tem mantido uma média acima de 4, o que é uma média muito significativa para pesquisadores do Brasil. Recebeu mais de 2.500 citações, já orientou 40 dissertações de mestrado, pode ser que os dados que eu tenho estejam desatualizados, tá? Orientou mais de 30 teses de doutorado. Além disso, supervisionou 14 estágios de pós-doutoramento. Já foi professor visitante na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também foi professor visitante na Université de Lille, no Instituto Politécnico de La Salle, em Beauvais, acho que é assim a pronúncia, né? Na França. Eu tenho a honra de fazer parte, né, figurar como um desses tantos orientados do professor Paulo. Para mim foi uma grande honra, uma grande oportunidade estar ao lado dele durante anos, né, estudando, sobretudo, né, o conceito Doherty, mas também como uma das maiores autoridades em ilhotas pancreáticas do Brasil e do mundo. Também tive a oportunidade de estudar a fundo o pâncreas endócrino no laboratório do professor Paulo, sob a orientação do professor Paulo, né? Daí surgiu a minha paixão pela endócrino, né, e pelas ilhotas pancreáticas. O professor Paulo também deu uma contribuição significativa nessa área, né, com trabalhos feitos com o professor Malesse e também com o professor Ascroft. Então, o professor Paulo, eu diria que, além do Doherty, também é uma grande autoridade no pâncreas endócrino no mundo todo, né? Eu, Júlio, Rose, entre outras tantas pessoas, né, podemos dizer que nós temos um grande pedigree científico. Então, para mim é uma grande honra e, para além, né, da formação acadêmica, o professor Paulo também possibilitou, né, através da amizade que nós criamos, a realização de um grande sonho que eu tinha, que era de entrar no mundo da pesca esportiva, né? O professor Paulo também, assim como eu, é um grande amante da pesca, e nós já tivemos oportunidade de conhecermos lugares maravilhosos aí através desse hobby que nós compartilhamos. Então, eu trago a vocês hoje, nessa quinta-feira à tarde, 10 de dezembro, nosso último encontro, né, presidenta Patrícia, da nossa sociedade brasileira, né, desses encontros que nós temos feito a cada quinzena. E o professor Paulo, então, traz a palestra Doherty e a parede. Professor Paulo, uma grande honra
poder fazer uma introdução de uma pessoa tão ilustre como o senhor. A palavra é sua. Ok. Eu tenho aqui, eu ouvi você muito baixinho, por isso eu trouxe o laptop para o meu ouvido, né? E eu quero saber se está tudo bem aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos, Paulo. Sim. O microfone da Grazélia é impressionante, é muito bom. Eu estou ouvindo, então, a minha relação vai ser ouvir a Grazélia. Olha, gente, eu estou emocionado com as palavras do Rodrigo, mas ele faz parte dessa nossa comunidade aqui e eu não estou com essa bola toda. Eu acho que as coisas vão acontecendo, a gente vai construindo a carreira, mas é uma carreira que não é um voo solo. Muita gente aqui da nossa rede colabora e estou ganhando mais gente ainda, né, para trabalhar em colaboração. Isso é que é legal. Então, a palavra rede agora é uma palavra moderna, mas ela é antiga, né? Eu tive o prazer de ser uma das primeiras pessoas a ajudar o Brasil a ter a internet, né? E o mundo inteiro, né? Trabalhando com o pessoal da FAPESP, isso de 1988 foi até 1990. Não tinha nada no Brasil. E a gente falava em rede, não sei o quê. Eu fiz as primeiras transmissões junto com a FAPESP aqui no Brasil, bolamos protocolos, né? Hoje o negócio está muito além do que a gente... Mas é legal a gente sonhar, né? O sonho é muito bacana e está aí uma realização, mas sempre em rede, né? O cara que eu aprendi lá da FAPESP, nunca mais falei com ele, mas, Paulo, não adianta, a gente tem que... Eu trabalhava no NIH, ele me descobriu lá e pediu para fazer as primeiras transmissões. Isso me ensinou muito que é a rede. Nós que trabalhamos em ciência, precisamos estar no avant-garde, né? E dizer que a guerra é terrível, né? Muita coisa que a gente conquistou foi por causa da guerra. Eu acho que a internet também ela era usada para assuntos de guerra, né? E aí os cientistas entraram. Aliás, a gente não sabe onde é que está a guerra, onde é que está o cientista, né? Haja visto o projeto Manhattan. Para quem não sabe, foi o projeto que inclui o nosso grande físico, né? Que trabalhou na bomba atômica, que destruiu 2 cidades e espantou o mundo, né? Em 1945. Poder de destruição terrível, né? Isso aí, obviamente, é ciência também. E isso abre hoje o que eu quero falar, que é guerra e é saúde também. Tudo bem. Professor Paulo, desculpa te interromper, eu acho que a sua câmera está desligada. Ah, é? É o seguinte, ela não está desligada. Não. Está no Paulo. Está bem, está tudo certo. Está tudo certo. Minha conexão. Agora está. Ok. Ela me diz aí. Tá? Muito bem. Então, é uma curiosidade, né? Todo mundo deve estar achando. Eu tenho conversado muito com o Raul Manhães de Castro, né? Que está semi-asilado na França. Ele deve estar aí, né? E ele fica me colocando um monte de coisas. Eu falei para ele, né? Que eu tinha um sonho, porque eu tenho uma trajetória de vida, né? Uma delas é porque eu sou afrodescendente, né? Eu sou a mistureba violenta, sou um mulato, sou um cafuzo. E eu achava, quando era mulher, que eu não tinha racismo. Imagina um molequinho, né? E a minha família, meus pais, não falavam nada, né? A única que conversava comigo era a minha avó paterna, que é africana. E ela, filha de escravos, né? Eu falava,
vó, me explica. Eu achava, a menina começou a falar algumas coisas, dizendo que não tinha isso, que eu não era moreno, não era nada. Eu era branco, como todo mundo, e ela falava que eu não precisava sofrer. Então, durante muito tempo, na minha infância, eu acreditei que eu não era negro, né? Que eu não tinha nada a ver com negro. Apesar dos batuques, né? Lá no Morro de São Carlos, os batuques do candomblé, da macumba, os batuques do samba, e a minha avó portuguesa cantando vira, toda a minha parentada portuguesa. Eu, quer dizer, eu não tinha. Aí minha juventude foi também numa negação, até que eu comecei a tomar as primeiras porradas, né, sozinho, e não tinha ninguém para botar uma parede para me proteger, né? Até que eu ouvi da minha avó paterna falar o seguinte, eu já era adulto, ela falou, meu filho, você tem que purificar seu sangue. Eu não entendi muito bem, né? Você tem que casar com pessoas que sejam brancas. Olha só a minha avó, depois ela mais uma vez falou, eu estou te dizendo isso para você não sofrer o que a gente sofreu, o que a gente sofre, né? E aí depois, conversando com até o Egberto participou, não sei se ele se lembra, numa das nossas idas para a belíssima Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro, em que acho que ele é sociólogo, um antropólogo lá da Fiocruz, ele falou, cara, tua avó está correta, bicho, não tem... Quer dizer, ela não quer, o sofrimento é tão grande, ele também era um mulato como eu, filho com uma negra, filho de um embaixador com uma negra, né? Ele falando, cara, isso aí é um sofrimento enorme e tal, né? Eu negava a minha avó, né? Depois, avançando mais, eu saquei que tinha que ter uma movimentação social para acabar com o racismo. Então, acabar com o racismo, para mim, era, por exemplo, era sonhar com o que o antropólogo amigo, que foi deputado e construiu lá, esqueci o nome, talvez o Gilberto, o amigo do Brizola, que construiu o Sambódromo, ele construiu porque o negócio dele era educação, embaixo era uma escola. Como é que é o nome dele, cara? Esqueci agora. Darcy Ribeiro. Isso, querido, Darcy Ribeiro. Não, o Darcy Ribeiro falava num socialismo moreno, né, numa miscigenação. Aqui vai sair um povo lindo, belíssimo, tal. E eu acreditei muito tempo no Darcy Ribeiro. E o meu desafio, eu estava falando para o Rui, era eu acordar de um sonho daqui a 100 anos, 200 anos, que eu viria que não teria mais racismo, a gente ia se misturar tanto, né? Lá em Maringá, né, aquela colônia toda das pessoas com ascendência japonesa, né? Tudo, eu queria ver uns neguinhos de olhinho puxadinho, bonitinho, né? Coisa que eu não vejo até hoje. Raramente a gente vê isso lá. Então, e eu aí começo a falar assim, o que o Dorad tem a ver com tudo isso? Por que o Dorad, né, que nos está brindando com uma série de conhecimentos, a gente não consegue avançar e ir para um plano da sociedade, como tem que ir para a gente acabar com a exploração, acabar com essas questões identitárias, né? A própria mulher, que eu vou falar daqui a pouco, a mulher na ciência, aí, que sofre discriminação, né? Violenta, não é só com palavra, a mulher, você, não é nada de palavra, quer dizer, tem o dia a dia que é duro, entra na carne no dia a dia, né? E por que não consegue? Algumas coisas até a gente consegue. Não deu tempo para eu ver a legislação mundial, mas eu tenho na cabeça claramente, que eu tive recentemente no México, o México não tem o que a gente tem durante a lactação. As mulheres aqui têm 4 meses. Isso vem da época de Getúlio Vargas, se não me engano, né? No segundo governo dele, quando vem a CLT, vem também com essa
questão não de proteger a mulher e proteger o bebê. Eu não sei se a motivação eram os conhecimentos do Doha. Naquela época não tinha, eu me lembro. Esse conceito surge em 90, no início dos anos 90, já tinha essa prerrogativa da CLT e também dos trabalhadores estatutários, né, professores, por exemplo, como nós, das universidades, tem essa prerrogativa. No final, as mulheres conseguem, além dos 4 meses, pegar mais um mês de férias. Mas será que isso é suficiente? O César Victor está mostrando ao mundo inteiro, o grupo dele e outros colegas, apesar de polêmicas, que é importante a aleitação, a amamentação materna estrita, né, exclusiva, até os 6 meses. Não sei se a Késia está aí, mas existem estudos que, se garantir até os 2 anos, a gente reduz, ela tem até os números, mas eu não acredito no número tão grande. Mas acredito que qualquer redução é redução. Quer dizer, teremos redução de risco de uma série de doenças não transmissíveis e até transmissíveis devido à fragilidade do organismo quando ele é atacado, né? Nessa fase, existem outras fases. Então, isso me chama a atenção, né? Por que no México não tem? Né? E o México tem uma relação muito grande com o fato de não ter garantido para as mamães trabalhadoras, né, o direito de uma lactação tranquila, assegurar a alimentação integral do bebê e o cuidado da mãe, o carinho e tal. Né? Nos Estados Unidos também não existe isso. Né? Porém, jamais na Europa, lá no norte, nos países escandinavos, né? Acho que a Noruega, parece que a mamãe pode ficar mais de 6 meses com o bebê, cuidando do bebê, ou até 1 ano, agora eu não sei. E na França eles têm um mecanismo, né? O nosso colega Didier Viot trabalha com Doha, ele já fez no Brasil algumas vezes, a esposa dele trabalha numa escola primária e ela teve dois bebês e ela tem a flexibilização, depois dos 6 meses, ela tem redução também de salário, eu acho, mas ela pode fazer uma escala de trabalho para ficar junto com o bebê. Nós temos uma legislação também muito legal que obriga o empregador, eu não sei qual é a quantidade de empregado, ele tem que ter um berçário para as trabalhadoras poderem pegar o bebê, ficar alguns minutos com o bebê aleitando ele, né, para garantir esse contato, né, com o bebê mais tempo, né, e garantir uma proteção, como o Doha está mostrando. Ele está mostrando isso. Existe já um acúmulo de resultados, talvez não tão grande, talvez muita gente discorde, a gente vai precisar de mais resultados para falar, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Espera um instantinho só, que eu estou com um irmão internado no Rio de Janeiro, numa UTI. Espera aí. Fala, meu irmão. Opa, pode falar? Não, cara, eu estou dando aula. Eu posso te ligar depois? Então, depois você me liga. Tá bom. Eu estou te avisando que eu já estou no quarto já, tá? Ô, beleza, saiu da UTI. Meu irmão, Depois você me liga. grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Então, a gente fica perguntando o que falta mais. Será que é uma falta de política de governo? Será que é uma falta de compreensão de cultura, né, da sociedade? Será que é uma falta de humanidade das pessoas? Quer dizer, será que é uma falta de trabalho social? Vocês viram a brilhante discussão que a gente teve com a Ana Lídia, que é uma pessoa maravilhosa, tanto do ponto de vista científico, como ela mesma, eu conheço, tive esse prazer, que figura, que se, né, desprega, que vai na favela, sente, que convive com... Impressionante o trabalho dela. Me lembra
figuras praticamente santas, né? Que você não acredita no negócio desse. Será que está faltando isso? Muito bem. Então, gente, olha, para ficar mais legal ainda, a gente traz a guerra novamente. A guerra permitiu observações que solidificaram e que solidificam até hoje o conceito do Doha, né? Então, a fome da Segunda Grande Guerra Mundial, a fome da China durante a Revolução Cultural, a fome da guerra da Coreia do Norte, com a guerra civil entre as duas Coreias, o Vietnã, uma outra república da antiga União Soviética, que agora não me lembro o nome, que estão virando clássicos para mostrar que nesses períodos, né, principalmente no último terço da gravidez, né, a escassez de alimentos, tanto proteínas como calorias, no modo geral, leva a arriscar, né, o desenvolvimento do bebê, né? E isso, evidentemente, atrapalha a configuração do sistema nervoso central, quer dizer, as conexões, tudo tem que estar bem conectado. Tal. Se tiver alguma ruptura, é confusão. E a gente já sabe que acontece isso ali no hipotálamo, e, sobretudo, onde o setor do cérebro que faz a integração de todas essas informações para controlar o metabolismo. Não é à toa que lá também se controla a nossa vontade de comer e a nossa satisfação, o hipotálamo. Então, já tem evidências, ainda não muitas, mas que afetam o hipotálamo, mas também tem evidência que afeta o desenvolvimento periférico. A gente, no laboratório, como o Rodrigo falou, a gente está muito, né, um dos nossos alvos é a célula beta pancreática, isso também afeta, né? E o mais interessante é que isso envolveu, né, a teoria do metabolismo econômico, ou do gene econômico, ou em inglês Thrift Theory, que é o seguinte: a pessoa é criada na escassez e ele vai se adaptar à escassez, e qualquer coisinha a mais que ele consegue conquistar, do ponto de vista nutricional, ele vai economizar para uma situação de escassez. A escassez ali é iminente, né? Então, eu esqueci o nome ele é Sir, é um pesquisador inglês, que também veio de Southampton, né? Lembrando que o Ravelli, em 1976, ele fala da fome holandesa e vai mais além. Ele diz que não é só na gravidez, não. E tem dados, né, essa população que ele estudou, né, tem dados com crianças e adolescentes também, mostrando que afetou e causou também uma síndrome esquisita, né, metabólica, que, em vez do cara ficar magro eternamente, ele ficava gordo, mas, sobretudo, depois, quando ele consegue comer as calorias necessárias e principalmente além das calorias necessárias, ele vai desenvolver o que o David Barker trabalhou muito, foi na disfunção cardiovascular. E ele viu, né, na população lá da Inglaterra, o bebê morria, né, é claro, a mãe não conseguia, ou quando nascia, morria logo em seguida, ou quando crescia também morria com falência ou problemas cardiovasculares. Então, ia conviver por resto da vida miserável, hipertenso, etc. Então, estão vendo que é a guerra, né? Então, eu destaco essa teoria que eu chamo do metabolismo econômico, o Matt e Miss Matt, em homenagem ao cara que cunhou essa dubiedade aí, quer dizer, ele encaixa e desencaixa, né? Então é isso que acontece, né? Foi criado na carência. Tem abundância, ele vai explodir em vários tipos de disfunção. Então, veja bem, que disfunções são essas que a gente pode listar? Ela está crescendo cada vez mais.
As cardiovasculares, que tudo parece que começou com elas, né? Aí depois veio forte as metabólicas, quando o próprio David Barker, junto com um químico que trabalhou com ele, que também, infelizmente, já faleceu, e aí vem a questão do diabetes, né, disfunções metabólicas, né? Hoje, a gente sabe bem também, muita discussão sobre disfunções imunológicas. É claro, até se fala que as metabólicas têm a ver com a inflamação, isso está envolvendo disfunções metabólicas, né? Uma coisa também que a gente estudou e outros grupos também estudam de maneira mais intensificada agora, né? O Justolin lá na Unesp, o Wong lá em São Paulo, nós temos o pessoal que estuda em Londrina, enfim, eu só estou citando os que eu penso, mostrando claramente que pode haver uma programação que vai fragilizar o organismo e, num desbalance entre apoptose e proliferação celular, isso vai causar câncer, né? E o que me encanta, há muito tempo eu venho namorando, mas não consigo estudar, e a Matéia Cristiane, lá no Rio Grande do Sul, ela vem batendo nessa tecla, e há hipótese mesmo, né? Eu acho que a gente tem que acumular mais informações, disfunções da memória, do modo geral, de comportamento, né? Principalmente demência senil. Parece que tem uma relação entre a programação e o mal de Alzheimer. Então, e tem outras que eu não listei aqui, que talvez eu não tenha tido a capacidade, ou não vi algum trabalho, para mostrar essas disfunções que acontecem sempre que numa janela de programação, ou seja, são fases da nossa vida que essa teoria desenvolvimentista da saúde e da doença podem ser marcadas de maneira indelével, né? De maneira que vamos levar essas marcas para a vida adulta, né? Então, a pré-concepção, a demonstração mais bacana do meu amigo Fábio é dizer o seguinte: ele é um cirurgião que ele é muito importante aqui nesses estudos de dor, de ele ir nos congressos que a gente fez, porque ele foi um entusiasta, ajudou muito. Ele falava para mim: Paulo, olha, a relação é a seguinte, uma jovem obesa vem aqui, a gente faz a cirurgia bariátrica, isso não é para tudo, não, mas algumas pacientes, né? E tinha dificuldades jovem, tinha dificuldade de engravidar, engravida logo depois da cirurgia, e tem uma relação com a regulação do metabolismo dela, né? Então, esqueci aqui, tem também, né, das disfunções reprodutivas, né, que tá? Vocês devem estar vendo aí. Então, é impressionante, né? E a gente sabe, trabalhando com modelos, eu não sei em humanos, né? Mas em modelos animais, né? A obesidade, a obesogenidade da mamãe, ela é transmitida para a prole, sem ser uma questão de transmissão genética, né, propriamente dito. Mas hoje a gente sabe que, possivelmente, isso pode ser, e a grande panaceia, né, todo mundo está falando na epigenética, né, mas a gente ainda não tem instrumental, metodológico para ir fundo nessa questão, mas estamos começando. A gestação, tem a lactação, que muita gente que trabalha junta gestação e lactação, por ser aqueles períodos iniciais, se pensava, né, basicamente no desenvolvimento do nosso organismo. É na gestação que ele começa, obviamente, mas ele termina na lactação. A lactação é fundamental. Sem ela, né, a gente pode ver um desastre. Eu não sei se a Rose está aí, mas a Rose foi uma das primeiras a mostrar, no meio dos anos 2010, né, que se ela pegasse filhotes oriundos de mães obesas e colocassem para ser alentados, fazer o chamado cross-foster,
com mães magras, né, haveria uma mitigação das disfunções que o animal obeso apresenta. O contrário também, ela viu que poderia induzir a obesidade, ou seja, pegar filhotes de mães magras e deixar que fossem cuidados por mães obesas. Então, tá, né, essa aí foi uma coisinha, me lembrei da Rose, foi um trabalho muito legal. Então, não lembrar dos outros, vocês desculpem, né? Porque foi muito importante isso para o entendimento do DORD na lactação, para mostrar que ela é boa. E agora está saindo algumas revisões do nosso grupo, a associação, com outros colegas, mostrando uma particularidade da lactação, mas eu vou falar depois. Antes eu quero falar da adolescência, que o Júlio César de Oliveira e outros colegas do laboratório conseguiram, junto com apoio fantástico, em colaboração com o grupo do Egberto. Nós fomos, sem dúvida alguma, isso é legal, os primeiros a mostrar que, do ponto de vista, usando a biologia experimental, que a adolescência é uma fase também, é uma janela de programação. Hoje tem muitos trabalhos, mas não tem tanto ainda. Mas a gente mostrou uma redução drástica calórico-proteica durante os 30 dias, que envolve a situação puberal, trabalhando com macho. Muita coisa aqui eu estou falando de macho. Não falei de fêmea, e é uma boa questão aí. Mas, então, ele desenvolve disfunções. Um dos editores dos trabalhos que a gente mandou, ele não está obeso. Pô, mas o que é obesidade no rato? Tem algum padrão? Meu amigo, né? Não tem. Mas tudo bem, a gente, para poder publicar, a gente chama disfunções metabólicas, né? E a gente tem, né, em várias observações agora, juntando os pontos, mesmo antes do David Barker, mesmo antes de Southampton, mostrando que a adolescência é uma janela. E mostrando para o mundo, eu não sei se deram importância, que o Brasil está no mapa do DORG, né, da produção de conhecimento do DORG, e também está no mapa de avanços do ponto de vista social com os conhecimentos do DORG. Eu não sei se teve essa intenção, mas tem. Depois é uma bela discussão que a gente pode fazer. Um grupo espanhol, isso é uma coisa que o Plegman, um cara que trabalhou mais com o modelo de restrição ou de redução de prole, né, ele mostrou, foi daquele período, no final dos anos 90, que a gestação ela é uma janela, mas é uma janela, não é só para o bebê, é uma janela para a própria mulher. Tanto é que ele martelava muito, né? Diabetes gestacional. Né? Como é que pode? A mulher não tinha nada. Né? De repente, quando fica grávida, é claro que pode ter alguns fatores que levam a isso, mas, de repente, ela fica diabética. E ela tem a gravidez, é medicada e tal, e quando tem o bebê amamentando, ela continua diabética. Acabou a amamentação do bebê, ela continua diabética. É diabetes crônico. Né? Então, isso significa que essa fase é sensível para a mulher. E não deveria deixar de ser, né? É a única fase na vida que as células beta-pancreáticas são ruins a beça de proliferar. Tanto é que é um problema do diabetes, a extinção ou a redução do número de células beta, né? Ela tem uma feroz proliferação de célula beta para dar, obviamente, aumentar a secreção de insulina. Para isso tem implicações também na própria sensibilidade tecidual à insulina. Ela faz isso tudo para dar demanda. Aprendi muita coisa num concurso que eu fiz para professor adjunto da UERJ, que, infelizmente, né,
eu não pude aceitar, ou não tive coragem de aceitar, mas o meu colega, um grande amigo, Aníbal Moura, está lá até hoje, agora acho que até vai se aposentar, foi um dos pioneiros do Dohad aqui no Brasil, sem saber, junto comigo, que a gente estava estudando Dohad desde o início dos anos 90. Então, um trabalho, acho que foi há 3 anos atrás, Thaís? 3 anos atrás, o nome dele é Nadal, o primeiro nome dele, eu não sei qual é, ele trabalha em Alicante. Ele mostrou que, dando disfenol durante a gestação, em doses baixas, ele via toda uma implicação no bebê, tal, porque é um contaminante muito ruim do nosso ambiente, muito deletério, ele é disruptor endócrino, né? Que ele, depois do tratamento, as fêmeas, né, que estavam grávidas, elas carregaram disfunção metabólica e hormonal para o resto da vida delas. Quer dizer, eu não sei qual foi a idade que ele viu, porque essa é outra questão. Muita gente fala que carrega, mas a gente não tem experimentos estendendo para ver se na velhice essa situação complica ou não. Enfim, são dúvidas que a gente tem. Alguns revisores, mas só 90? Por que não foi 120 dias? Por que não foi 150 dias? É muito cedo ainda. Alguns acham que é muito jovem, né? Mas toma cuidado com a vida, né? Um animal desse vive 4 anos. Um pouco mais, um pouco menos. Né? Então, o Nadal mostrou que, de fato, a gestação deu uma contribuição, é uma janela de programação. Está aí, está em aberto para a gente ver outras coisas, mas eu gostaria de trabalhar com isso. Então, essas agressões, né, tanto a abundância como a escassez nutricional, e aí aprendi um negócio legal com um dos trabalhos da Cristiane Matê, que micronutrientes também é importante na programação. Acho que ela publicou esse ano um bacana dessa, foi de uma tese de doutorado do ano passado, e eu acho que é um trabalho que tem que ser conhecido por todo mundo, né? Porque a gente fica muito em cima da proteína, do carboidrato, do lipídio. Não, ela trabalhou com... E muita gente fez coisa errada. Tem gente que para economizar dinheiro, usava a dieta comercial, não é? Aí botava mais carboidrato, gordura, para reduzir a quantidade de proteína, porque a caseína é cara, e não tomava cuidado com colocar a mesma quantidade de sais, que foi o caso do trabalho da Matê, ou né, as vitaminas, né, que são importantes, são os micronutrientes. Outra coisa que é muito comum hoje, que é o nosso ciclo claro-escuro, luz-escuro, né? Nosso ciclo circadiano, quando é rompido, de alguma maneira, ele pode trazer consequências devastadoras, né? Apesar das mulheres, das fêmeas, no modo geral, ter uma resistência biológica muito grande. Eu acredito, outros também, que é porque as fêmeas, as mulheres, são responsáveis, em grande parte, pela reprodução, manutenção da espécie. Mas, apesar disso, essa coisa é rompida, principalmente profissionais que trabalham né, ciclo invertido, ou ciclo retardado, ou adiantado, e elas apresentam uma grande prevalência de obesidade. E deve ter implicações aí para o bebê ou não. Quer dizer, é um trabalho que a gente desenvolveu no nosso laboratório e provavelmente vai ser publicado ano que vem. E os contaminantes ambientais, né? O ar poluído, ácido, contendo uma série de metais, compostos orgânicos, monóxido de carbono, isso tudo mata as pessoas, né? São Paulo, né? Tem um colega lá, o Xará, Paulo Saldiva, que vem mostrando o desastre que é a poluição do ar em São Paulo. Agora, imagina para essas pessoas frágeis, os jovens que vão se casar,
as mulheres que estão grávidas, as mulheres que estão aleitando, os adolescentes, e a própria mulher também, para a vida toda dela, né? Sofrendo é muita coisa. E olha alguns colegas, como, por exemplo, o próprio grupo lá da UERJ, né? a Patrícia Lisboa, trabalhos maravilhosos, né? Que eles começaram já há uma década atrás, mostrando que o fumo, né? Como a gente, o fumo causa câncer, o cacete a quatro, aquela coisa toda que, né? Que óbvio, a gente já sabe, ótimo, temos... Mas o fumo, ele não mata só, não, ele não mata, ele pode deixar a gente obeso, né? Foi um trabalho bacana que deu a senha para a Rose, né? Que hoje trabalha com eles, trabalhando com pó de janela, poluição, né? A gente diluiu e tratou animais, mostrando que, durante justamente a gravidez e a lactação, que esses animais se desenvolveram disfunções e muito parecidas com o diabetes 2, né? Então, é muito preocupante, né? Tem outros trabalhos, né? Vários trabalhos, mas não tantos, né? Como foi o trabalho da Tatiane Ribeiro, mostrando organofosforado, que é muito comum, a Graziele sabe disso, na universidade dela também tem o trabalho, tem gente trabalhando com glifosato, que é um veneno para ervas daninhas, mas esse que a gente trabalhou foi o acefato, que é um inseticida. E eles ficam no organismo, né? E em pequenas doses a gente mostrou durante a gestação e lactação que os bebês, os filhotes na vida adulta vão desenvolver. Veja bem, doses que não são doses tóxicas, quer dizer, para o conceito de toxicologia que a gente conhece, né? A nossa hipótese era que baixas doses poderiam atingir, é uma fase muito sensível, né? Agora a gente está vendo na adolescência, né? Só na lactação, para ver o que acontece. Um outro contaminante que a gente trabalhou, mas são exemplos, tem gente que trabalha com metal, que é impressionante também, que vem tudo no ar, né? Os AGEs, que são aqueles produtos de glicação tardia, que assim que o homem descobriu o fogo, a gente se empaturrou desse veneno. Só que, trabalhando com o Paulo Matafome, que é da Universidade de Coimbra, lá em Portugal, ele já tem, acho que, vários artigos, mas tem umas 3 revisões sobre isso. Ele mostrou claramente que nós temos um sistema protetor, né? Então, eu falei, nossa senhora, comendo churrasco, tomando mate, aí o pessoal do Rio Grande do Sul, comendo uma carne de caranguejo bem quentinha, com feijão e arroz, lá no Maranhão, cara, estamos comendo, né, esse produto. Se tem um precursor, que é o metilgluxal, que a gente usou para testar essa hipótese também na lactação. E bingo, não deu outra, né? O filhote desenvolveu uma braba disfunção metabólica. A gente também, infelizmente, a gente ainda não tem muito dado para estudar, né, as disfunções cardiovasculares, junto, inclusive, com a nossa secretária hoje, a Graziela, mas a gente logo vai ter resultados também interessantes, mas mostrando uma coisa que já se sabia, a gente só está adicionando e tentando mostrar com a ciência experimental que existe isso, que é um fato, né? É um fato, né? Então, essas disfunções acontecem. Muito bem. Eu não vou falar muito na lactação, porque a lactação ela é diferente. Hoje de manhã eu falei no curso lá da Unesp, capitaneado pelo professor Justolin, que ela é meio esdrúxula, né? Se você dá excesso durante a lactação, ele desenvolve todo aquele quadro lá de hiperinsulinemia, intolerância à glicose, dislipidemia, né? A alteração
cardiovascular, né, acúmulo de gordura, no sistema redox completamente arruinado, né, desenvolve gordura hepática, me lembrando agora do Antônio Marcos, que gosta muito desse tema, né, e que a gente fala pouco, e o Rodrigo, que é um cara que coleciona muito resultado sobre o metabolismo hepático, né, a gente vê, então, que acontece tudo isso. Mas quando você faz a carência, veja bem que na adolescência e na gravidez, se você botar carência, vai ter aquele processo, ele vai nascer com fenótipo magro, mas se entrar em contato com a abundância nutricional, abundância calórica, ele vai desenvolver obesidade, né? Na lactação, não. Né? A gente tem dados, né, os últimos dados, mostrando que ela tem uma espécie de resistência. A gente não conhece muito, mas ele desenvolve o fenótipo magro, né, mesmo você induzindo ele a dieta, né, expondo ele a uma dieta de gordura. Ele também aumenta. Mas se você comparar com o controle, é fantástico. Então, tem a hipótese de que a redução proteica nessa fase, e veja bem, né, durante toda a lactação, a gente começou com 14, a gente já desceu para 12, e eu estou propondo que deve ter uma fase crucial na lactação em que essa carência deve programar legal o negócio. Mas a gente acha que isso pode ter implicação na sobrevida do animal, como é uma coisa já conhecida, né? Mas é uma coisa conhecida. O indivíduo que come uma dieta pobre em proteína e em calorias, a expectativa de vida dele é menor. Enfim, tem esse contraste aí que vou abordar isso numa próxima oportunidade, se assim a sociedade, né, me convidar. Então, existem resultados para atenuar ou conter a programação que induz doenças, né? Então, a gente tem e a gente não tem. Para algumas disfunções, a gente não tem ainda muita resposta, né? Mas para, principalmente, doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, a gente tem evidências de que, por exemplo, né, vocês podem me acompanhar, a gente deveria limpar o nosso ar. Ou seja, a produção industrial ela deveria ou reduzir ou continuar, mas tomando muito cuidado, colocando filtros, né, ou fechando determinadas indústrias ou determinadas atividades econômicas num lugar para ver se poderia ir para outro. Mas não é assim, tirar o veneno de um lugar, levando alguns lugares são mais propícios, né? Ver qual é o impacto disso. Não é só o impacto ambiental, né? Nós pertencemos ao bioma, né? Então, nós temos que ver, principalmente, né, para a manutenção da espécie e garantir um futuro para os bebês, para os jovens, um futuro com mais saúde, era preciso fazer isso. Então, a gente tem o exemplo do carro elétrico no início dos anos 2000. Lá na Califórnia, a Califórnia tem uma legislação interessante, né? Era até para o ano 2010, tinha que ter o 2020, tinha que ter zero de emissão de poluentes de automotivos. Então, eles iriam implantar o carro elétrico. A Ford produziu milhares de carros elétricos, né? Filmes de propaganda, carro legal, né? Completamente elétrico, né? E aí falavam, não, mas é uma energia limpa. A energia já começa aí, né? Que a gente tomar cuidado com essa questão de energia limpa. Os Estados Unidos, ele não tem um padrão, matriz, seu nome agora, técnico, de como a energia elétrica é produzida. Porque no Brasil nós temos, basicamente, hidrelétrica, e agora em momentos de crise, porque a gente não conseguiu avançar em outras fontes energéticas mais limpas,
Ainda tem, né? Mas a gente começou a usar bastante combustíveis fósseis, ou seja, né, de vez em quando a gente aumenta demais, né, as emissões. Então, e nos Estados Unidos, além da hidrelétrica, que não é tanto quanto no Brasil, eles têm energia atômica. Eles usam a produção de energia elétrica, né, com a fissão nuclear. Não tem outro jeito. E também, como tem muito carvão, muito petróleo, eles também usam em várias atividades queimar para obter. Então, a energia não é limpa. Mas tudo bem, para evitar já é um avanço. E aí, de repentemente, eles recolheram todos os carros e é uma história da morte. Tem até um filme, Who Killed the Electric Car? Um filme legal, procure aí na rede, que mostra essa aventura. Eu, desde moleque, fico fascinado, né? Eu fico imaginando eu viajando de Zeppelin, que gasta muito pouco combustível, viajando em moinhos de vento, né? Viajando em carros elétricos, completamente carros elétricos. Então, por que não se faz alguma coisa que a gente já sabe que faz mal, todo mundo ter, quer dizer, carro elétrico? Por que a gente não faz isso? Seriam implicações econômicas? Mesmo sabendo que faz mal para a saúde? Aí a gente vai ver agora o caso do aleitamento, que a legislação já adiantei lá no início. Então, por que o México não faz? Por que a Bolívia não faz? Por que no Paraguai não faz? Né? A Índia não faz, né? A África não faz. Os Estados Unidos não fazem isso. Por que não tem uma legislação que garanta, sei lá, durante 2 anos, se é radical, não sei se a Kézia está aí, né? Por que não faz isso? Qual é o impedimento de não fazer isso? Será que é um impedimento econômico? Será que é um impedimento da boa vontade das pessoas? Será que a gente ainda não tem conhecimento? Será que a gente não tem força para empurrar os fazedores de políticas públicas para os empresários entender? Será que eles serão convencidos disso, uma outra matriz energética? Ou, né, se convencer de que a mãe é importante? Aquela capa agora esqueci o nome da revista mais importante americana, já tem 20 anos, o Egberto sabe disso, mostrando que é importante os 1000 anos, né? E mostrando uma mulher com a mão na barriga, né? Nós somos somos aqui dentro do... Esse era o recado da revista. Foi a primeira vez que, para o grande público, se falava em dólar. Né? Acho que já correm 20 anos, se eu não me engano. E o que se fez até agora para conter as agressões? Né? Falta de comida, excesso de comida, poluentes ambientais, a questão do trabalho noturno, enfim, né, dos venenos que a gente come todo dia. Isso é muito caro, né? Quer dizer, comer produto orgânico, a gente sabe, ele deve estar 30%, 40%, 20% mais do que o produto que está na prateleira do supermercado, né? Então, nos últimos 15 anos, o Brasil tirou aí mais de 20 milhões de pessoas da miséria absoluta. As pessoas tinham o que comer. Conversando com a Ana Lídia, né? Um negócio muito bacana, humanitário e tal, né? O Lula, muito sensível. Não, porra, não aguento. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer 3 refeições por dia. Eu queria muito conversar com o grande Lula, falar com ele, Lula, mas não é só a refeição, a gente tem que ter cuidado com o que a gente come. Então, aquela mixórdia, merreca ajudou bastante, mas tem que ajudar mais. A gente tem que ajudar no sentido de
da gente ter bebês brasileirinhos e brasileirinhas com muito mais saúde do que tem agora. Porque vai ter problema lá na frente. Por que não se faz alguma coisa? A gente está trabalhando contra moinhos de vento? Acho que não. Está aí, é evidência científica. Hoje que a ciência está na lata do lixo, maluco, são doidos que estão no governo, ninguém faz nada para tirar eles. Onde é que se viu jogar a ciência no lixo? Né? Está aí, quer dizer, é o que a gente pode fazer e é a nossa arma. Né? Mas nós, de vez em quando, temos que reclamar. Então, por que não acontece isso? Tem um caso mais interessante ainda, que eu coloco, que a gente se choca com essa parede. Essa parede que até o Antônio Marcos fala, vamos botar como fundo a música do Wall, né, do conjunto. É um conjunto, né? Só que é o seguinte, tem que ser muito legal, porque eu não gosto muito do rock, principalmente o mais evoluído aí, né? Porque não tem nada a ver com uma raiz musical que eu adoro. Né? Então, é o caso das nossas garotas, das nossas meninas que fazem ciência no Brasil. Então, acho que cada um de nós já encontrou esse problema. Nós, homens, alunas brilhantes que ficam grávidas. São jovens, têm direito a ficar grávidas. É um negócio normal, né? Há 20 anos atrás eu perguntava, minha filha, você não está grávida, não? Você vai casar? Olha só, porque não tinha nenhuma proteção. O CNPq deixava você até, não, vou dar essa bolsa para outra pessoa. Quer dizer, e eu nunca tive coragem, aconteceu 2 vezes, eu deixei a menina até o final da bolsa, né? E segurando a barra, né? Sei lá, né? Eu vou colocar dado para ela, tal, para não ser. Então, depois de vários anos, agora, recentemente, né, acho que tem 5 anos, que o CNPq reconhece que tem que dar 4 meses de prorrogação. Eu acho que tinha que ser 5 anos. Desculpa, tinha que ser 1 ano. Sei lá, um tempo necessário para se recuperar. Olha, existe um número baixíssimo de pesquisadoras ou com a bolsa de produção científica 1A. Existe bastante, né? Principalmente no nível 2. Aí vai diminuindo, né? Para o nível 1, 1D, 1B, não sei, não há muito pouca. Por que ela não chega até 1A? Por que elas demoram? Olha só, isso é um dado, não sei se acho que é do próprio CNPq, que as mulheres elas ficam no limbo da sua carreira durante 2 anos, durante e depois da gravidez. Por que isso tudo? Né? Por exemplo, algumas universidades, as alunas não têm nenhum amparo para deixar os bebês na creche da universidade, que pode ser lá dentro do campo, ou ter um berçário né, qual é a proteção que a mulher... E tem a questão econômica. Tem mulheres que não têm companheiro. Ou durante seu companheirismo, o companheiro sai fora, a companheira sai fora, e a criança fica lá, né, para ser sustentada. Nem todo mundo tem papai e mamãe que deu uma guarida. Ela, na bolsa dela, é o sustento dela. O que fazer? Não, é um pessoal estudante, que se for de estudante. Quer dizer, tem que acabar com essa mentalidade. Essa discriminação a gente tem que... Principalmente nós que trabalhamos com dor. Né? Ou a gente está cuidando do futuro ou não. Ou a doença é aquela doença. Bom, a gente teve Covid e acabou. Ela não tem nada de desenvolvimento. Isso é aquela porrada. Igual a infecção bacteriana que causa diarreia. Vai para o pau. Né? É claro que pode ter uma implicação, fragilidade, mas é diferente quando a gente estuda o dor. Por que a gente, né, não se toca, né, e coloca essa discussão? Ou, sei lá, desafiar colegas a fazer estudo. Mas o fato o dado é nu e cru. E a gente já tem avanço. Por que não se faz nada? Fala, mas esse governo não faz porra nenhuma. Tudo bem, mas os governos passam. Né?
né? Nós ficamos enquanto tecido social. Então, para encerrar, né, a gente já viu que existem políticas públicas adotadas em várias regiões do mundo que têm sucesso e conteve, né, as grandes causas da programação metabólica, cardiometabólica, programação da saúde e da doença. Né? Então, por que não se adota outras? Aí está trabalhar com símbolos, né? Esse símbolo, para mim, é a parede. Eu não vou desenvolver muita coisa, como eu gostaria de desenvolver, porque eu acho que o sofrimento humano ele está muito relacionado, todos esses impedimentos, à exploração que principalmente trabalhadores e outras categorias populares sofrem demais e são explorados. E tem uma hegemonia da classe produtora, da elite, que está permeada. Agora militar, tá o pessoal da TOG, está o governo. Né? Nós, do Paraná, eu queria falar para todo mundo uma notícia muito triste. Tem uma PL que está circulando e já foi aprovada em primeira instância, que acaba com a progressão de carreira dos docentes das universidades estaduais do Paraná. É uma notícia muito triste e é a questão daquele idiota, daquele filho da puta que falou em passar a manada agora, aproveitar. E isso está acontecendo no Brasil inteiro, gente, não tenham dúvida. Eles estão se aproveitando. O que nós vamos poder fazer? Né? Então, em vez de esses governantes adotarem o conhecimento para melhorar a nossa vida, não, prejudicam. E também né, a classe trabalhadora ser ignorante, mal alimentada, né, programada para merda, para miséria biológica, né, também não se coloca à frente. Mas o mundo já mostrou muitas revoltas e algumas revoluções vitoriosas. Para outros acham que não, mas tudo bem. Eu acho que qualquer trabalho nesse sentido é muito bom para a gente romper a parede. Né? A parede é um impedimento simbolicamente, agora com resistência, mas ela pode ser derrubada. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado aí para a diretoria do DORG Brasil, aos colegas que assistiram. Eu desejo a vocês um próximo ano, um Natal cheio de esperança, cheio de vontade de continuar, que a gente tem muita coisa para fazer. Mesmo depois que a gente passe dessa para outra, a gente vai deixar sementes aqui, né, que vão ajudar, talvez, a romper essa parede. Muito obrigado pela disposição. Obrigado, Graziela. Obrigada, Paulo. É realmente isso, né? A gente só está aqui de passagem, mas isso e tudo que a gente plantar vai continuar, né? Antes da gente abrir para perguntas, Paulo, para os comentários, o Egberto queria dar um recado sobre o ano que vem. Egberto, você pode falar agora? Posso. Estão me ouvindo aí? Está tudo bem? Tudo bem, estou ouvindo. Eu tenho que botar meu ouvido aqui, mas tudo bem, fala. Paulo, né? Antes das perguntas, tudo, Paulo, o Rodrigo também já mencionou, o Paulo é um dos grandes motivadores da nossa união, né? Caiu, Egberto? Oi? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, agora eu estou ouvindo. Que sempre toca o telefone na hora errada, né? Estou também lá com você, seu irmão, que eu espero que seja tudo bem. Tá, tudo bem, obrigado.
E o Paulo tem nos motivado e incentivado muita gente que antes não fazia DORAD, ou então não sabia que fazia DORAD, a se juntar a esse grupo, primeiro na Sociedade Internacional, né? E depois ele cria aí, o latino-americano, praticamente motivado por ele. Logo depois, muito tempo depois, o Rodrigo vai fazer um congresso, né, brasileiro, e aí a gente tem a ideia, né, também motivado pelo Paulão, da criação de uma sociedade, um ramo, né? E o DORAD Brasil, ele agora está começando a se constituir numa verdadeira sociedade, inclusive com direito jurídico. Então, a nossa presidente, que deveria estar falando, mas ela não está se sentindo muito bem, apesar de estar aqui com a gente, a Patrícia é a presidente, foi uma das grandes idealizadoras desse DORAD Brasil, a concepção foi feita em Goiânia, né, nesse simpósio, cerca de 2, 3 anos atrás, e agora a gente teve a felicidade de, graças à irmã dela, que é uma advogada, a gente constituiu o estatuto, acabamos de assinar, né, todos os membros da diretoria, então alguns estão aqui, eu, Rodrigo, a própria Patrícia, Graziella, Cristiane Mateu, Antônio Marcos, e aí o seguinte, nós precisamos que vocês se filiem, tá? E avisem seus amigos, né, pesquisadores, seus colaboradores, para se filiarem à sociedade, né? A gente ainda não estabeleceu valores, isso não é não será nada caro, não será nada absurdo. A ideia nossa é que venham realmente os estudantes, mestrandos, doutorandos, pessoal, inclusive da IC, que venham juntos também os pós-doutorandos. Então, é um convite para vocês. A Graziele já botou aí no chat para que as pessoas coloquem e-mail, faça isso, tá? Para que a gente possa realmente ter uma sociedade forte, pujante, que possamos, então, ter nossos encontros, nossos congressos. E manteremos essa atividade no ano que vem. Talvez até muito melhor do que foi nesse ano atarantado, que foi o ano 2020, devido à pandemia. Até lá, nós já teremos a vacina e nós esperamos, então, que continuemos online, continuemos no mundo virtual, mas também possamos nos encontrar, né, se tudo correr bem, presencialmente, num grande evento que a gente... eu não sei se já definimos o local, nem o Graziella, o Paulo, não, ainda não, né? Mas estamos na definição de um local muito bonito, porque essa é a tradição do DORAD, tanto internacional, latino-americano, como será o nosso brasileiro. Vai ser um lugar supimpa, onde quem quiser pescar, vai pescar, quem quiser ir à praia, vai à praia, quem quiser passear, vai passear, mas teremos um evento científico muito forte, muito bacana para todos nós. Então, era isso que eu queria falar. Eu espero que os colegas que fazem parte da diretoria quiserem complementar, possam complementar. E eu só vou lançar aí uma pergunta, que eu gostei muito do Paulo ter levantado uma coisa que a gente tem que começar a estudar. Eu já vi isso, inclusive, em algumas conferências, inclusive do Shalom Mollin, que é esse pesquisador geneticista canadense, que é o seguinte: o bullying, Paulo, ele tem efeitos de programação muito interessantes, tá? Tanto em gente, que já tem poucos estudos, mas já existe, como ratos, tá? E muitos desses efeitos, óbvio, são prejudiciais. Se eles tiverem grande evolução, é que alguma coisa nos protege. Então, o bullying faz com que os ratos, por exemplo, em ratos, eles desenvolvam uma resposta menos estressante
quando submetidos lá na idade adulta. Então, depois era bom a gente começar a estudar, porque... Em qual janela, Egberto? Em qual janela? Ela é de Janela. lactação, período inicial da vida, tá? O Então, bullying? Se Idade você escolar, não? ratinho e coloca esse ratinho na companhia de um rato maior ou agressor, eles diminuem a resposta ao estresse, tá? Então, é interessante isso, e eu acho que a gente devia realmente começar a ver isso nos seres humanos, porque cada vez mais a gente está sofrendo bullying durante a vida. Aí eu concordo com você, Patrícia. Esse bullying vai por toda a vida. Então, na infância, adolescência e no restante da vida. Até os idosos sofrem bullying, né? Cada vez mais. Além do bullying, Egberto, me desculpe interromper, eu nem ia participar tanto, mas eu fiquei aqui porque além do bullying... Melhor, isso é uma felicidade. É sinal que eu estou de óculos escuro pela fotofobia. Mas, olha, a grande importância dos problemas emocionais, sabe, do abuso, da negligência e abuso emocional, o que isso está relacionado, saiu um trabalho em 2020 agora, com a depressão. É diretamente, é emocional, é negligência emocional, abuso emocional. É o celular, é você ver gente almoçando, família almoçando, e todo mundo no celular. Isso é negligência emocional das crianças. E, para mim, isso não tem janela, isso é da infância toda da criança. E nós estamos tendo índices alarmantes de depressão, destruindo as pessoas. Eu tenho de alunos com depressão, é uma coisa absurda. Uma doença terrível, né? Então, e tudo isso é o quê? É negligência emocional. Isso é um absurdo, gente. A gente tem que chamar atenção para isso. E era o que não acontecia antes, né? Porque vivíamos em comunidades familiares muito unidas, sem esse tipo de distração, a tensão era maior, né? Sem dúvida. Paulo, nós podemos passar para as perguntas, Egberto? Sim, então, sim. Então, nós temos essa novidade ótima, né, que a nossa sociedade está sendo fundada, a gente fica esperando os e-mails de quem ainda não é membro da Rede Dorad, tem o nosso Instagram. E, Paulo, a gente tem algumas perguntas, algumas pessoas que querem fazer perguntas aqui no chat. A Pauline, a Pauline foi a primeira a levantar a mão. Pauline, quer fazer uma pergunta? Eu acho que foi por engano, então vou passar para a orientadora dela. Ô, Cris, Matê? Oi, estou aqui. Como sempre, faz a gente pensar muito, né? Refletir muito sobre tudo que está passando e a conexão que a gente faz entre ciência e política e sociedade, ela é muito importante, a gente tem que estar atento a isso o tempo todo e tentar mudar a realidade que a gente vive, né? Acho que isso é muito importante e tu tem contribuído muito em relação a isso com as tuas manifestações sempre e atividades, né? E o fato de tu ter juntado todo esse pessoal aqui é mais uma confirmação, né, dessa tua vontade de fazer com que as pessoas ajam, né, colocar as pessoas que têm proatividade realmente para agir, e a sociedade saindo agora, com certeza, tem que ser muito comemorada, né, porque é mais uma conquista que tem muita base em todo o teu trabalho. Então, parabéns para toda a Rede Dorad Brasil, e para ti especialmente, porque foi tu que juntou todo esse pessoal aqui, né. Então, eu queria chamar a atenção assim, de duas coisas que tu falou, que para mim elas são muito importantes, né? Que é a questão racial no Brasil, e não só no Brasil, né? E a questão de sexo também, né? Então, no Brasil, a gente tem muito mais de 50%, né, de pessoas negras, a gente tem mais de 50% de mulheres, e a gente não vê essa representatividade, né, nos grandes cargos, nos altos cargos.
aqui na nossa sociedade a gente tem sorte de ter uma representatividade, né? A gente mostra que a gente valoriza a representatividade, mas a gente vê que não é assim nas nossas instituições, não é assim no governo, nos ministérios. Que sugestões estudar, que caminhos estudar para que a gente possa chegar lá, sabe? Para que a gente realmente possa ser ouvido, possa trilhar um caminho sem tantos impedimentos, ou que a gente possa superar os impedimentos que a gente tem, né? Porque eu vejo que a nossa política de cotas, pelo menos aqui na nossa universidade, na Federal do Rio Grande do Sul, ela foi muito importante nesse sentido, assim. O fato de tu ter um número X de vagas obrigatório para negros, pardos, indígenas, alunos de escolas públicas, isso fez muita diferença. E é claro que no momento que tu tá dando aula, né, para uma turma que é muito heterogênea, quando o curso está começando, tu vê que tem muita diferença, mas a escala de crescimento dessas pessoas é gigantesca. E elas saem da universidade formadas, às vezes, muito melhor do que quem tinha todas as condições e não se desenvolve tão bem, muitas vezes, justamente porque já tem todas as condições e não tem aquela motivação de luta interna que pessoas que têm menos condições muitas vezes têm. Então, o que tu acha que a gente precisa fazer, além disso, além das cotas que a gente já tem nas universidades, para a gente poder tornar um pouquinho mais igual essa desigualdade toda que a gente tem? Matheus, você está fazendo uma pergunta? Ou não? Final aí. O que a gente pode fazer? O que tu acha que a gente pode fazer para mudar essa realidade de desigualdade? Olha, eu acho que aí está novamente a parede, né? Porque não é só uma... O Egberto, a UERJ, fantástica. Foi a primeira universidade a mostrar que a performance de um cotista é tão boa quanto do... né? Chegou até... Eu participei de banca de doutorado de estudante cotista lá da UERJ. Me emocionei demais, né? Mas é uma questão pontual, porque a gente vê também, não adianta uma política de cota só, e acho que a UERJ tem essa política, você tem que dar uma bolsa para... né, lá, que vem lá da Baixada Fluminense, né? Para chegar lá na UERJ, demora mais de 1 hora em trem, em ônibus, porra, né? Que mora num barraco, que mal se alimenta, quer dizer, então tem que dar esse amparo. Existem políticas para indígenas, a minha universidade ela faz isso, que é muito interessante, junto com a FUNAI, eu não sei se eles ganhavam uma boa bolsa, e tem as cotas para indígenas, foi a primeira universidade no Brasil a ter. Mas é amparado, mas mesmo assim tem outra coisa, né? Além disso, é o preconceito, né? A índia não sabe porra nenhuma, a índia é outro bicho, nós temos que deixar o índio lá no mato, quer dizer, sem discutir absolutamente nada, não é assim, né? Ele já está aculturado, é um problema muito sério. Mas eu acho que a gente tem que continuar, né? A comunidade tem que continuar batendo para a gente fazer buraco nesse muro, porque é terrível. O muro é muito grande que nos separa, né? Sobretudo por preconceito e não pode dar dinheiro, não é tudo vagabundo, tudo não presta. Quando não caga na saída, caga na entrada. Essa frase, ó, o tempo todo, né? A minha universidade não deixou entrar a cota, só ano passado é que entrou a cota, vamos dizer, para negros, né? Porque não tinha, né? Não, aí uns idiotas falando, porque tem que ser para pobre, não sei o quê, tá, tudo bem, tem que ter a cota social, mas por que não tem negro, né? Eu não vou ficar falando aqui, o Rui, que me desculpa, o Rui Mané, lá de Recife, está batendo muito, não dá, porque, quer dizer, tem que falar da história, que no final do século XIX, né, liberaram tal, mas não liberaram no interior, continuava. Até hoje tem escravidão no interior do Brasil. Se bobear até na periferia de São Paulo, tem escravidão lá dos bolivianos. Né? Então,
Que exploração maluca é essa? No século XXI, a gente convive com essa exploração, né? E não se faz muita coisa, tirando os movimentos, né, sociais, movimentos antirraciais, etc. Mas é uma coisa que perpassa a questão racial, né? Enquanto a gente não tiver a sociedade, né, que tem que ser preparada para enfrentar isso, quer dizer, olhar, né, no mesmo nível, as pessoas de qualquer etnia, né, as pessoas de qualquer extrato social. Olha, tem gente que eu já vi cada comentário de essa pessoa fede, não sei o quê, coitado, né? Ele é negro, não. Coitado, ele é japonês. Rapaz, um negócio assim que eu fico chocado, né? E que eu posso fazer, né? Às vezes até estouro. Eu tenho me contido muito, né? Porque não adianta, eu não vou ficar parado, eu vou partir para cima, né? Não dá para, né? É tanta sacanagem, tanta opressão, né? E a gente sabe que dá certo, como a Matheus falou. A gente tem dados, né? E não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Sabe, meu pai falava, se eu te der uma regra, um compasso, esquadro, meu filho, você vai embora. A música do Gil também fala isso, né? É isso aí, tem que botar, né? Dá na mão, tem que botar o instrumento. E o resto a gente vai conhecer, vai aprender. Então. É simples assim, mas é complexo dentro da sociedade que a gente vive. Só para acabar, né, um comentário aí, quer dizer, eu não estou mais afim de voltar a 200 anos atrás. Agora eu tenho quase que certeza que os mesmos problemas, se não mudarmos, né, vai continuar a mesma coisa. Olha o Rui aí. A Mariana Matos, Paulo, ela não disse de que universidade ela é. Ela só pediu para você fazer um comentário. Ela disse que as condições de trabalho no Brasil, em geral, se tratam de mercado informal. E como isso afetará as mães que usualmente já estão em situação de mãe solo, e ainda terem mais o estresse dessa falta dessa renda fixa. Eu acho que o que ela gostaria que você comentasse é sobre o estresse materno, né? Eu acho que, né, uma trabalhadora, né, está grávida, ela pode trabalhar até o último dia, dependendo se ela é saudável, etc. Mas ela não pode ser explorada, né? Ela tem que ter a garantia de que quando o bebê nascer, ela vai ser amparada pelo Estado, né? Que é o que não é hoje, né? Hoje a gente não sabe se ela vai ter o emprego dela. Como é que ela vai, né? Só isso já, né, é o estresse psicossocial violento para ela. Já tem algumas demonstrações né, mostrando que realmente isso vai afetar no desenvolvimento da criança e na própria saúde dela, né? Ela tem que ter garantias, né? Qual é a garantia que dá? Não, a gente precisa modernizar o Brasil, os impostos são muito altos, o Brasil gasta dinheiro com o trabalhador. Na verdade, ele quer falar, vamos explorar, está faltando um chicote para botar no lombo desse pessoal, como era antes de 1888, né? Quando a gente tinha oficialmente a escravidão no Brasil. Então, a gente está regredindo e eu acho que isso vai ter implicações. A história tem que cobrar. Nós vamos cobrar isso. Não tem outro jeito. Então, portanto, é uma insegurança, e não só para a mulher, a insegurança do companheiro ou da companheira, não sei, dependendo. Né? Como é que vai passar? Ele vai ficar, ou ela vai ficar preocupada porque o filho que está ali no ventre, né, já vai sofrer esse impacto, embora tenha religião, tal, mas no fundo, tudo bem, Deus proverá tal, mas sabe que vai sofrer. Né? Sabe que vai sofrer. O pessoal pobre sabe que sofre. A gente, né, canta, a gente até faz uma catarse no carnaval, mas sofre. Né? Tem que, eu sou pobre, mas sou feliz. Porra nenhuma. Né?
Feliz é aquele que está nadando em dinheiro. Ah, não, mas ele não acerta, tem 1000 mulheres. Ah, ele come bem, ele se diverte bem, ele faz o que bem entende. Que isso, gente? Isso aí é outro capítulo, que é a educação. Né? Mas é isso aí. Obrigado pela pergunta. O Antônio Marcos queria fazer um comentário também. Marcos, está aí? Oi, Grazi. Eu tô sim, mas vamos deixar o Raul Manhães falar antes, e aí eu falo na sequência. Sem dúvida. Eu falar já pegando o link da última fala do Paulo. Então, Raul, por favor, pode ficar à vontade. Eu falo logo depois. Seu microfone está desligado. Microfone, Rui. Tudo bem. Eu agradeço pela gentileza de passar a palavra agora. Eu só queria, aliás, eu quero dizer da minha alegria de temas que eu considero importantes no momento atual. Uma sociedade, né, sobretudo quando ela está se formando, ela tem que se posicionar diante da situação do país onde ela se insere. E quando eu vejo isso, eu vou tocar em 2 assuntos que eu ouvi, né, que Paulo trouxe. Primeiro, é muito importante ter um negro que, na verdade, é o fundador de uma sociedade tão importante como Doha, né? Então, Paulo, quando assume a negritude dele, ele já está combatendo o racismo estrutural, certo? E a sociedade, a nossa sociedade tem elementos científicos, né, para combater também isso. Né? Por isso que eu insisto muito em trazer aqui a genética de populações para dentro do seio da sociedade, do DORD. Né? Outro ponto importante é saber que é o binômio mãe-filho, né, que está no centro dessa discussão, das nossas discussões científicas. Né? E esse binômio mãe-filho, ele sofre a consequência do ambiente onde ele está inserido. E o ambiente onde nós estamos inseridos mostra que, por exemplo, a grande população brasileira, a grande parte, ou mais de 50% da população brasileira, tem números mais corretos sobre isso, são de negros ou pardos, gente que se diz assim. Então, essa questão, a questão das diferenças sociais, ela está, no Brasil, particularmente, intricada com a questão racial, né? Do racismo, que raça não existe, mas existe o racismo. E isso vem de uma história que nós temos e que não foi resolvida ainda. E isso é muito importante, né, quando a gente discute. Por isso que, na última vez, eu acho que até foi um pouco desagradável aí, né, com a minha querida amiga, né, na outra discussão que teve uma vertente política aí na história. Por exemplo, a gente precisa entender como surgiu nossa sociedade, a sociedade brasileira. Não é? Ela teve uma origem até geográfica, né? E tem uma origem de misturas, né, entre as etnias. Então, isso é importante da gente discutir dentro de uma sociedade como a nossa. Isso é um ponto. Eu não vou me estender muito. E Paulo tem essa... Ele tem falado, porque eu geralmente gosto muito de ouvi-lo, né, porque eu tenho discutido muito a questão do racismo estrutural. Eu admiro muito Silvio Almeida. Né? Há muitos negros importantes, mas poucos representados nas nossas sociedades. Bom, eu não sei, em termos numéricos, quantitativos ou qualitativos, como isso está representado no DORD. Né? É bom a gente não mascarar a realidade. Né? Por exemplo, eu sou médico, o Egberto é médico, bom, existem vários médicos aí dentro, a gente pode confirmar, dentro das turmas de medicina da gente, o número
raríssimo de negros ou pardos, ou que se dizem assim, né? Então, isso é consequência de uma política, de uma história que a gente tem que entender. Bom, posto isso, eu vou para o segundo ponto. Raul, permite uma parte antes de você fazer o segundo ponto. Só lembrando, na minha turma de medicina, 100 alunos, tá? Só tinha um negro brasileiro e tinham 5 negros nigerianos vindos de um convênio com a Nigéria. Desses 5 negros, todos eram do governo da Nigéria, filhos de ministro e de um rei, tá? Então, pois é, geralmente são príncipes, né? Geralmente são príncipes. 50% da turma de medicina são negros, tá? Da UERJ. Isso é muito importante. Nenhuma na avaliação final do curso. Tá? Então, é uma realmente é um processo evolutivo muito importante que mostra que a gente, como sociedade, em alguns pontos, a gente realmente está melhorando. Né? Graças a agora, Deus. acho que todas as universidades adotem isso e com o que o Paulão colocou. A UERJ só conseguiu fazer isso, essa igualdade de resultado final, instituindo a Bolsa Permanência, tá? Que é no valor de uma bolsa de iniciação científica. As políticas, eu acho que as políticas elas são importantes, né? As políticas sociais, as conquistas sociais são importantes, por isso que a gente não pode perder. E aí eu venho para o segundo ponto. O segundo ponto que se colocou aí é a questão do estresse, sobretudo nesse período de gestação e lactação e aleitamento, né? E agora eu quero crer que nós vamos ter, assim como a Adult Family, né, a gente vai ter consequências desse período que a gente está vivendo, tanto do período da pandemia, como do período desse governo, né? Porque é muito estressante a maneira que ele leva as políticas sociais, né? Sobretudo nas camadas populares. Isso vai ter uma consequência grande. Então, esses estudos também são importantes. Eu acho que é muito importante trazer gente epidemiologista que veja essas histórias aí também. Então, eu fico muito feliz, certo? Às vezes eu sou talvez seja um pouco desagradável quando eu coloco isso e vejo muita gente achar coisas muito simpáticas, então, como ir ao Nordeste e tratar os nordestinos como cobaias, ou ir a uma população indígena no Pará e querer levar soluções para eles. Sabe, eu vejo isso como uma certa... me desagrada isso, entendeu? Então, essas soluções elas têm que ser discutidas muito bem, sabe? Eu acho que aí todos poderiam dar uma olhada no que o nosso pernambucano, um dos nossos pernambucanos ilustres, fala, né? Escreve, que é Paulo Freire, né? Então, a gente tem que ir no sentido de aprender, né? Aprender. Não levar, sabe, soluções que, na própria região da onde saem as pessoas que vão, sabe, tem problemas talvez tão graves ou tão sérios quanto o que existe em regiões como norte e nordeste do país, ou até outras regiões. Bem, enfim, Paulo, eu disse que ia lhe desafiar aqui, mas eu nem precisei, porque você fez exatamente aquilo que eu esperava de você, né? Você confirmou sua negritude, você falou de problemas sérios, né? E todos os jovens que estão aí, a gente já tem cabelo branco, né? Além de outras coisitas mais, né? Eles vão repensar do que pensar só no sentido. Por exemplo, a gente precisa falar, por exemplo, de Marx também. As pessoas têm medo de falar. Na outra reunião você colocou, e eu vi que ninguém
sabe? É como se Marx fosse uma, sabe? Não é, minha gente. É importante o pensamento marxista, entendeu? Do ponto de vista político, do ponto de vista social. Então, falar sem barreiras, sem preconceitos, né? Falar livremente, pensar livre. Tá bom, minha gente. Paulo, muito obrigado pela sua palestra de hoje, viu? Para mim foi um prazer enorme, imenso. Um abraço a todos. Eu queria lembrar, né, que a importância do Raul, né, tem trabalhos em conjunto com o professor Egberto, e é um grupo extremamente expressivo que continua lá em Pernambuco. Agora, talvez, uma das pessoas mais emblemáticas lá é a Carol, né, que anda muito atarefada, mas ela já nos falou aí, enfim, uma maravilha. Então, só queria registrar isso daí e agradecer os comentários do Luiz. Antônio Marcos, por favor. Obrigado, Grazi. Bom, acho que para todo mundo aqui um pouco que falar do Paulo é chover molhado, assim como o Rodrigo. Eu também sofri muito pela história do Paulo. Na verdade, na história de que o Paulo pesca e gosta de pesca esportiva, eu costumo dizer que o Paulo, de alguma forma, me pescou. Eu estava quietinho aqui em São Luís, de 1995, eu era estudante de iniciação científica, 96. O Paulo veio dar por cá, depois de ter visto qualquer coisa do tipo, conheceu. Aqui ele me convidou para fazer mestrado com ele, e daqui eu saí e fui parar nas águas de Maringá, bebi dessa água, sou apaixonado por essa cidade, sou apaixonado pelo Maringá, como o Paulo falou. Então, assim, só para deixar claro que a prole do Paulo é uma prole muito grande e profícua, é importante que se diga. Sobre o tema, o Paulo falou que eu tinha sugerido da gente colocar, do Rodrigo colocar Another Brick in the Wall no começo da fala dele por causa do título da palestra, né? Dohrad e a parede. Embora para o Paulo, eu ainda acho, até para comparar com o estilo musical dele, em cima do que ele comentou no início, melhor do que Dohrad e a parede, sendo o Paulo que está falando, eu sugeriria Dohrad e a brisa. E colocaria de abertura na palestra Eu e a Brisa, do Johnny Alf, que essa música, assim, para mim, tem tudo a ver com o Paulo, e é a cara do Paulo, essa música, que eu já ouvi com ele em mais de uma oportunidade. E por que eu estou dizendo assim de ser Eu e a Brisa? Porque o Paulo é isso. O Paulo é uma brisa que sopra ideias, que sopra conceitos, que sopra conhecimento, pela mente, pelo ouvido da gente. De vez em quando essa brisa gira um pouco e vira um redemoinho, depois volta a ser brisa de novo, entendeu? Mas é isso, porque as brainstorms são absolutamente necessárias e brisa nem sempre é brisa. Uma hora ela vira ventania. Isso também é necessário. Então, assim, só para pontuar esses dois pontos, primeiro de tudo. E aí, Paulo, uma coisa que eu queria comentar em cima das suas reflexões, de tudo que você falou com a gente hoje à tarde, é assim, eu vejo que, embora o Dohrad ainda seja um conceito relativamente recente, ele ainda é um conceito relativamente recente, existem algumas barreiras que já estão se mostrando e que precisarão ser, de alguma maneira, abordadas e ultrapassadas por quem se dedica ao estudo do Dohrad. A gente falou muito aqui hoje das questões étnicas, falamos do preconceito étnico ou racial, cada um chama pelo nome que melhor achar, eu prefiro chamar de preconceito étnico para não ter que falar para não ter que falar em raça, né? O que existe são etnias, não existem raças, então esse preconceito étnico existe. E a gente precisa, sim, estudar o impacto que esse preconceito étnico tem nas próprias gerações e nas gerações futuras. Entretanto, essa é uma abordagem que a gente nunca vai poder fazer do ponto de vista experimental de laboratório.
E por isso a gente tem batido tanto na tecla aqui de que a gente precisa atrair cada vez mais os nossos colegas epidemiologistas, os nossos colegas da saúde pública, os nossos colegas antropólogos, sociólogos e por aí vai, porque são esses indivíduos que efetivamente poderão nos ajudar a entender o impacto afetivo que isso tudo tem. E aí, quando eu falo em impacto afetivo, eu preciso lembrar também que muitos de nós aqui estudam a neurofisiologia, amam a neurofisiologia e a estudam no contexto todo, mas quando eu vou para afeto, quando eu vou para essas outras questões todas, eu estou falando muito mais de psicofisiologia do que de neurofisiologia. E até que ponto que os modelos experimentais que a gente usa também nos permitem, de fato, entender mecanismos da psicofisiologia. Aí, de novo, vem os humanos, e quem estuda humano precisando se chegar, ou nós precisando nos chegarmos a eles para poder fazer essa interação de fato. Então, eu queria só um comentário teu em relação a isso, essa coisa da gente ampliar mais o leque de profissionais envolvidos realmente na temática DORAD, junto conosco, e aí fazer uma última provocação que e pensando tudo isso, e pensando que a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por tanto insulto político, insulto étnico, insulto de todo tipo, a gente vai ficar quanto tempo ainda achando que o que existe são janelinhas curtas de que abre e fecha de programação ou de oportunidade? Será que a vida inteira não é, na verdade, uma grande janela de oportunidades e de programação? Obrigado, Paulo. Obrigadão por tudo. Okay. Bem, desculpa, vocês veem que eu encosto quase na tela para poder ouvir. O meu laptop não está bom. Seguinte, eu agradeço as palavras, eu fui traduzido como uma brisa, eu adoro o Johnny Alf, né? Falando para o Johnny Alf, é um negro também, que foi difícil a vida toda dele se assumir. Ele sempre fugiu, e é um cara que ninguém esquece. Ele é o cara da música popular brasileira também, né? Mas existem compositores mais festejados do que ele que não mereciam ser tão festejados comparado à genialidade, à contribuição do Johnny Alf. Bem, eu acho que, e eu só falo, não tenho nenhuma atitude, eu confesso para vocês, de ir aonde estão os economistas, aos zootecnistas, aos enfermeiros e enfermeiras. Eu até tentei, que é um assunto quase que doméstico, mas eu não consegui. O pessoal da saúde pública, principalmente, né? Os veterinários, para vir, os agrônomos, né? Para vir. Isso não quer dizer que eu não tenha tido oportunidade. Eu estou trabalhando dentro da universidade, então poderia ter isso. Mas eu confesso para vocês que é uma espécie de uma meta, mas que a gente não está cumprindo. E eu só fico um pouco mais sossegado, menos inquieto, porque, considerando o DORAD internacional, né, sociedade internacional, também existem pouquíssimas adesões. Agrônomo, como tem lá em Botucatu, que trabalha com toxicologia maravilhosa. O nome dela acho que é Filomena. Ela é conhecida como Filha, alguma coisa assim. Se o Juscelino estiver aí, ele me responde quem é. Mas, enfim. Mas ela trabalha, está trabalhando com DORAD, assim como tem uma veterinária, presidente da Sociedade Francesa, veterinária, faz um trabalho maravilhoso em biologia experimental com DORAD. Mas aquele agrônomo do dia a dia que tenta, né, trabalhar, que eu acredito também que planta você, né, para o nosso benefício, melhorar a produção, ou, né, enfim, retirar os contaminantes o máximo possível de uma determinada planta, isso é importante para o DORAD.
o economista, o educador, o Antônio tem razão. Agora, eu acho que essa diretoria do nosso Doha de Brasil, e agora o Antônio vai assumir logo, logo, né? Muito em breve, acho que a semana que vem, se não me engano, a direção do Doha de latino-americano. Eu acho que vocês vêm com um frescor, uma brisa nova, para ficar na brisa aí do Antônio, que vai, né, renovar muita coisa e que também vai, acredito que, querer isso para o Doha. Né? A gente tem que atrair os antropólogos. Mas não é fácil. Mas nós vamos chegar lá, eu acho. Então, é isso, Antônio. Eu confesso que eu não consegui, mas que é muito difícil e que vocês vão continuar tentando. Quanto àquela tua programação, rapaz, é um negócio interessante. Eu sempre bato numa tecla, né? Porque quem faz ciência experimental é um pouco diferente, mesmo na ciência teórica, tal, que tem as coisas que eles têm que resolver. Uma coisa que a gente tem que resolver é quando você mostra um fenômeno, você tem que mostrar ele de maneira com que, olha, esse fenômeno é esse fenômeno. Porque se eu fizer, no caso aí, em outra fase da vida da gente, ele não vai se apresentar. Né? Então, o trabalho que eu tive maior dificuldade, foi publicado no European Journal of Nutrition, foi quando a gente fez uma restrição proteica no animal com idade adulta, e a gente fez a restrição e deixou 2 meses para comparar com o que acontecia na lactação. E a gente, de fato, mostrou que era uma adaptação, não era programação. E, ao final do estresse, ele começava a retomar, né, o equilíbrio anterior. E a gente acha que isso é fantástico. O cara fala, não, mas isso é lógico. Eu falei assim, ó, cara, é o seguinte, ó, se é tão lógico, por que ninguém mostrou até agora? Só vai rejeitar o trabalho ou não? Com esse cara aí eu virei um vendaval, viu, Antônio? Mas eu acho que deu resultado e o trabalho finalmente foi publicado. Então, por isso eu acho que a gente tem que descobrir mais etapas, fases da nossa vida. Eu tenho muita dúvida sobre a velhice. Eu acho que a velhice também até pode ser uma... Né? E agora, essas fases, né, infelizmente, a nossa vida é curta, né? Elas estão delimitadas, mas, obviamente, do ponto de vista da provocação que você fez, né, em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória, a gente tem que ser tratado com respeito e a gente tem que ter condições para desenvolver o mínimo possível doenças, né, e o máximo possível ter uma boa saúde, obviamente. Né? Mas, como a gente trabalha com dor, a gente já está mostrando que podemos garantir essa qualidade da nossa saúde se usarmos bem essas janelas. Paulo, nós terminamos as perguntas, então acho que a gente pode encerrar aqui. Mas antes eu queria te fazer um agradecimento, Paulo, por ter me apresentado essas pessoas, né? Porque se não fosse através de você e da Kézia, eu não teria acesso a esse conhecimento que eu estou tendo agora. Então, quero te agradecer profundamente, viu? E eu também gostaria só um minutinho, pai. Sinto muito de não ter sido aluna sua na graduação, mas no meu ano de graduação, você não deu aula para farmácia. Vai ter que conversar comigo. Obrigada, viu, Paulo? A Paty quer falar alguma coisa? Um beijo para você. Paulo, querido, desculpa não participar desde o início. Não, presidente, eu soube que você não está legal. Meu lindo, muito obrigada, muito gostoso te ouvir. Obrigado, e muito obrigada por você ter essa ideia, por você ter incentivado a gente. Esses webinários que estavam agora falando, que foram maravilhosos, foram a ideia do Paulo. Ele que falou, inclusive, falou, você vai dar a primeira aula, Patrícia. Eu falei, oi, como assim? Sim, nossa presidenta vai dar. Então, isso também foi ideia do Paulo, né, esses webinários quinzenais.
Então, Paulo, você é demais, você é a nossa bússola, viu? Muito obrigada, Paulo. Que isso, eu agradeço. Você é uma pessoa, como vários outros aí, fantástica, eu conheci.